Opa, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Vamos falar agora sobre esse caso, né? Muitos canais estão noticiando por aí, o pessoal das notícias trazendo informações sobre toda essa nova ajuda, né, que os americanos estão lançando, esse pacote de ajuda, e que também os europeus, né, principalmente França e Inglaterra, terminou, né, também indo junto. E vamos tentar entrar em detalhes. Como é que essa ajuda, qual de fato é na prática, né? Até que ponto isso é benéfico ou não para a Ucrânia? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Vamos lá. Qual é a grande questão? Vamos lá. Primeiro, só para deixar claro o seguinte, esse mapa que eu estou mostrando aqui é um mapa de possível alcance desses equipamentos que, de uma certa forma, é uma ajuda que ao mesmo tempo não é. Vamos lá, só para tentar contextualizar. Praticamente todos esses equipamentos já estão de posse ucraniana. A diferença é onde que eles podem utilizar. Até então, esses armamentos estavam sendo liberados para uso em solo ucraniano, ou seja, com foco apenas para se defender. E agora, nessa nova resolução de Biden, que depois Reino Unido, no caso, né, e França também, né, atestaram, para que amplie-se para fora fora da Ucrânia, tá? Então aí mostra essa imagem em cinza. Vou trocar aqui de tela. Essa parte cinza é a Ucrânia, né? E todo o restante, essa linha já amarela que está na sequência, e laranja e vermelho já é território russo, né? Lembrando que toda essa região, um pouco antes da amarela, ela já está em combate, está meio que de posse russa, né? Tem umas regiões aí que meio que a Ucrânia conseguiu invadir dentro da Rússia, tem toda essa questão aí, esse contexto só para facilitar. Onde está Moskva, quer dizer Moscou, né? Não está em alfabeto nosso, né, tradicional, está no alfabeto. Eu creio que esse material é ucraniano. Pelo que eu vi rapidamente, de onde eu peguei, né? Eu peguei de um Twitter do pessoal pró-Ucrânia, esse material. E aí vem alguns pormenores, alguns detalhes. Eu vou começar primeiro mostrando o caso do Tekever AR3, que é o que tem o maior alcance. Pablo, 1000 quilômetros, que equipamento é esse? Esses dois últimos que tá aqui na lista, o Tekever e o Banshee, são drones, tá? São equipamentos não tripulados. Esse primeiro Tekever AR3, ele tem a base lá em Lisboa, mas é uma tecnologia portuguesa e do Reino Unido, tá? Então esse aqui tem o maior alcance, mas detalhes, são drones, tá? Então o AR3, que é isso aí, o Tekever, né, tem mais ou menos esse tamanho. Daqui a pouco eu mostrar aqui as configurações deles. Esse aqui eu entrei conseguir no próprio site do fabricante mesmo, tá? Ele é bem sofisticado. E aí vem um detalhe importante, aqui tá ele em imagens diferenciadas, aqui mostrando os sensores, né, do que ele consegue conectar. E mais um detalhe importante agora, que é o seguinte, dados técnicos. Missão está, não, né? Na verdade, acho que é mais em cima que eu queria mostrar aqui. Que eu quero mostrar aqui. Envergadura 3,5 metros, comprimento 1,90. Aí vem a questão de carga útil, uma carga útil pequena, né? Em termos de equipamento explosivo, pequeno entre aspas, né? Em relação aos balísticos, né? A velocidade de cruzeiro é entre 75 e 90 km por hora. Ou seja, ele é feito para missões específicas, se for numa quantidade grande. Eu não sei se a Ucrânia já utilizou, se tem já disponível, não sei em que situação está utilizando. Lembre-se que esses drones, ele tem um limite de velocidade, então se ele entrar em território russo, tem uma grande chance de ser abatido logo, né, toda essa questão. A distância, o alcance de comunicações é de 100 km, então ele um pouco antes tem que, se ele atingir 1000 km de distância, mas a comunicação é até 100, então já tem que estar programado a missão dele, né, quando vai.
mas de qualquer forma é uma senhora arma, lógico, evidentemente, né. Então esse é o que tem o maior alcance. E aí vamos para os balísticos, tá. Qual o próximo balístico que nós temos aqui tem o Ataque MS. São todos bem similares, entre aspas, né, são o mesmo fabricante, com variações, com múltiplas variações. Por exemplo, o Block 1, o Block 1A tem a ver com a configuração que é feita, também o tipo de lançador que está sendo feito, né. Detalhe aqui, então tem algumas informações básicas que ele tem um diâmetro de 0,61 metros, a ogiva dele já é considerável, né, pode chegando até meia tonelada de ogiva. Então, o propelente é propelente sólido que é utilizado, é estágio único. E aí vem a questão dos tipos, né, das configurações, o do tipo Bloco 1, 165 km e a versão 1A, 300 km. Ele está em operação desde 1986, então ele estava extremamente testado por várias guerras. E aí ele precisa de equipe de veículo, tá? Do veículo para poder fazer os lançamentos. Perceba que ele é tão grande, já é bem robusto, né? Que lá no veículo só cabem 2, né? E aí ele vai especificando as variações. Eu não vou entrar em detalhes aqui, só vou mostrar o seguinte. Então, desses aqui, ele pode, dependendo da configuração, ter de 165 a 300 km. Então, por isso que ele está aqui nessa faixa laranja, alaranjada, né? Dependendo de onde vai ser lançado, ele tem a possibilidade de alcançar toda essa região aqui. Lembrando que os Estados Unidos até então tinha liberado apenas para defesa e agora veio para um próximo passo. O outro tipo é o GLS-DB. Tem uma certa controvérsia, tá, nessa questão do GLS-DB. Ele já é um equipamento que já está há um certo tempo também no mercado. Não muito tempo, melhor dizendo, no mercado. Ele é um equipamento feito pela Boeing e pela Saab e foi adaptado para todo esse contexto terra-ar. E o que é interessante observar nele? Os russos já meio que dominam, conseguem já neutralizar. Existe toda uma guerra tecnológica por trás, né? Que existem equipamentos que fazem essa função de interferir. Não é à toa que muitos drones, então o pessoal utiliza fibra ótica, né? Voam com uma fibra ótica do drone, mesmo que o drone exploda, né? O pessoal é só cortar a fibra ótica e se evade do local, enfim. Então, até evitar interferências maiores, alguns tipos de drones, os mais caros e coisa do tipo, que precisam fazer algum reconhecimento ou um ataque específico e voltar para casa, digamos assim, utilizam a fibra ótica, porque os dois lados, tanto a Ucrânia, mas principalmente a Rússia, domina toda essa tecnologia de interferência desses tipos de equipamentos. E o GLS-DB é um equipamento que tem sofrido então essa interferência, como aqui está no Wikipedia em inglês, né? Eu coloquei aqui para traduzir, para facilitar para você que está vendo aí. Então ele como está falando aqui, Grupo Saab e a Boeing, ele é recente, de 2023, e já praticamente iniciou de fato na guerra da Ucrânia. Então entrou já na Ucrânia, tá? Existem algumas empresas, aí algumas curiosidades aqui importantes. Cadê a ogiva? 93 kg, a média da ogiva. O motor podendo chegar até 150 km, né, ou 93 milhas, como os americanos gostam de. E aí aqui exatamente fala sobre isso. Eu já tinha lido também a respeito dessas interferências que têm ocorrido eletronicamente, tá? Então o equipamento, apesar de ser muito bom, mas os russos meio que já dominaram toda essa questão. Um outro muito conhecido é o Storm Shadow Scalp EG, que também está nessa faixa de 300 km, nessa faixa laranja aqui, né? Cadê? Esse é o Storm Shadow, bem famoso. Tem até algumas imagens aí de alguns sites estão colocando esse míssil francês. E deixa eu só afastar aqui um pouquinho, né, para acompanhar a leitura. E aí o que é interessante observar, ele foi desenvolvido, né, começou a ser lançado do ar, baixa altitude,
Aí eu não sei, eu não li exatamente, mas mais abaixo não vi referências, como é que se utiliza ele, se como é que vai funcionar na Ucrânia, né, como é que vai exatamente já foi utilizado, mas eu não sei exatamente como é que é utilizado, em que equipamento, tá. Mas aí o fato é que o Scalp EG ele tem um grande poder de fogo, esse sim, né, tem um grande poder de fogo em relação ao anterior que eu falei. Mas existe uma característica, pessoal, que é a seguinte característica, deixa eu voltar aqui só para ficar mais fácil. Existe uma característica que, beleza, houve essa benevolência, Putin começou a fazer um alarde também, olha, eu avisei, se vocês liberassem para os ucranianos, né, eu consideraria como um ato de guerra, tem toda essa questão de avançar, de escalada e tudo mais. Só que os dois lados estão enfrentando um problema gigante, que é o de homens, né? Tá havendo um problema gravíssimo de soldados, uma mortandade gigante, tá? É uma mortandade enorme dos dois lados. Os ucranianos, pelo que eu vi, lógico, pelos números extraoficiais e oficiais, que dão aquela maquiada. Os russos maquiam ainda mais também, então tem esse problema. Mas pelo que eu vi, os dois lados perderam muita gente, os ucranianos perderam bem mais, por sinal. Tem a questão dos civis também, né? E o fato é que, então, mão de obra qualificada, soldados, lideranças, né, morreram na primeira leva, no caso dos ucranianos, né, e os russos também. As primeiras etapas, primeiro ano, um ano e meio de guerra, as grandes lideranças, os comandantes de algumas batalhas já não estão mais aqui, né? Alguns poucos que têm uma certa experiência estão em locais específicos, né? Por exemplo, Pokrovsk e outros lugares, mas o fato é que isso está fazendo com que a guerra tenha esse problema de enfrentamento, tá? De estar essa coisa meio, entre aspas, banho-maria. Há só para a gente chegar nos finalmente, para não ficar tão longo o vídeo, toda essa questão com Trump, né? Nos bastidores toda essa reclamação de alguns pró-Trump do tipo, Biden inventou isso agora só para poder Trump ter que enfrentar uma complicação diplomática ainda maior, tem toda essa questão. Outros dizem que é porque Biden quer entrar para a história, enfim. Então, o fato é que Trump tem um grande desafio a partir de janeiro, na realidade já está tendo, né, para poder controlar isso, controlar os dois grandes pitbulls, Ucrânia e Rússia. E um fato interessante a observar é que os dois lados ficam se atacando, isso é muito comum, né? Agora vamos para cima, do outro lado agora liberaram isso, então vamos para cima também, né? E em todos os casos também, em termos de bastidores, pelo que andei lendo, escutando de outros especialistas de geopolítica e tudo mais, a Europa, de uma forma geral, ela está deficitária quanto a essa questão de defesa. Ela está com o mínimo possível de defesa. Uma grande quantidade de equipamento balístico, né, foi enviado para a Ucrânia, já foi enviado para a Ucrânia. O próprio Estados Unidos também, alguns tipos de equipamentos, está deficitário. Então toda a indústria bélica, de certa forma, está trabalhando meio que no máximo, porque está havendo uma requisição normal, aliás, até acima do normal de várias nações e etc, querendo mais, porque agora o que está acontecendo, né? Uma escalada mundial, vários países estão agora eu vou acelerar. A Índia fez teste esses dias, antes de ontem, fez teste de um novo míssil balístico de longo alcance. Então vários países estão acelerando, o Paquistão a mesma coisa. Porque, beleza, vamos me proteger. Japão começa a conversar sobre isso. Coreia do Sul quer escalar também. Então, já há uma demanda maior, porque os outros países já estão querendo se defender, querendo se proteger. Aí existe toda essa questão Ucrânia. Rússia, tem a questão Israel contra o proxy e o Irã em si e os seus proxies. Então, tá todo uma questão, um desenho geopolítico bem complexo, tá? Nisso tudo. Então, a indústria
de guerra está saturada, digamos assim, e os países europeus já estão meio que no limite nessa questão de ajuda também, querem ajudar financeiramente, e aí Zelensky diz, não, eu não quero só financeiro, eu quero soldados, eu quero equipamentos aqui em solo ucraniano, eu quero algo oficial. Mas enfim, então essa é a situação, tá? Esperamos que essa escalada dos dois lados, Zelensky dizendo que vai acelerar, que agora vai meter o aço, né? Vai detonar. E por outro lado, o Putin dizendo, é assim, então agora eu vou retaliar, né? Eu só sei que nessa história, não tá aqui no mapa mostrando, mas tá aqui, ó. É porque não tá mostrando a seta, mas eu vou, na edição, eu vou colocar aqui. Editor, colocar aí na edição. Os países bálticos que estão mais acima aqui, vão começar a se preocupar ainda mais, porque vai ser uma área mais sensível. Tem a Polônia que também está aqui ao lado da Ucrânia, mas tem uma área extremamente sensível que Letônia, por exemplo, esses países aqui de baixo, os chamados países bálticos, ou a parte mais ao norte é um possível fronte de combate russo, um novo fronte que os russos talvez possam seguir. Enfim, isso é um tema para um outro vídeo, né? Mas é isso, eu vou deixar aqui no card para que você possa ver um outro vídeo aqui que fala sobre a situação da Ucrânia e da Rússia. No mais é isso, lembra de curtir e compartilhar. Valeu, um grande abraço, fui!